Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui neste momento na nossa 27ª aula, do nosso curso de Cálculo 4. Lembrando que nos últimos vídeos, nós introduzimos um estudo sobre as superfícies. Nós já vimos como parametrizar algumas superfícies, as equações vetoriais dessas superfícies. Na última aula nós introduzimos o conceito das curvas coordenadas, com aquela ideia da U curva, V curva, Vimos os vetores tangente a estas curvas coordenadas, essas U curvas e V curvas, e vimos a reta normal, o vetor normal a superfície, no caso, num determinado ponto P, e como obtê-lo, e também a reta normal naquele ponto, uma reta normal à superfície. Então, nesta aula aqui, pessoal, nós vamos falar sobre a equação do plano tangente, e a orientação de uma superfície. Bem, é bem dentro daquilo que a gente já estava estudando também, Imagina que a gente queira determinar exatamente uma equação, Uma equação do plano tangente à superfície S, no ponto P, cujas coordenadas são x0, y0, z0. Então, o que seria esse plano tangente, pessoal? É um plano que vai tocar a superfície simplesmente no ponto x0, y0, z0, certo? É um ponto que toca exatamente aqui, um plano tangente. Bem, perfeito. Eu quero determinar esse plano. Aí, qual seria, a ideia se pensar para a gente determinar um plano? E aí, novamente, geometria analítica, Imagina que você tem assim um determinado plano aqui, tá? Como você determina a equação desse plano, Vou colocar assim. Vou colocar mais assim, tá? Você tem um plano, e aí a ideia da geometria analítica, como é que você vai determinar a equação desse plano, Observe, eu quero um plano que passe por esse ponto aqui, ó. Passe por esse ponto P, tá? Então, a ideia é se pensar o seguinte, Esse aqui é um ponto dado, um ponto P0, por exemplo. A ideia é o seguinte, você pega um outro ponto do plano, imagine um ponto Q, tá? E aí, aqui você vai formar um vetor através desses dois pontos, tá? O vetor PQ, P0Q, tá? Então, é natural pensar que para qualquer ponto que você pegue tá nesse plano, para estar no plano aqui, para esse plano, por exemplo, S ou π, tanto faz, É natural você pensar, vou chamar ele de π, que esse vetor aqui é perpendicular, quer dizer, qualquer vetor que é ortogonal aqui ao plano, Ou seja, esse vetor aqui, PQ, precisa ser um vetor, Um vetor que é ortogonal ao vetor normal, certo? Para esse ponto Q está no plano. Então, ó, se ele está aqui no plano, é óbvio, que quando eu construo esse vetor, o vetor normal ao plano tem que ser perpendicular a esse vetor P0Q, certo? Certo? Deu para entender? Porque, ó, imagina que se esse Q não tivesse no plano, ele estivesse mais aqui um pouco. Então, é óbvio que esse vetor aqui não seria, no caso, perpendicular ao vetor normal. Então, para esse ponto Q qualquer que eu peguei, tá no plano, esses dois vetores aqui, ó, esse vetor aqui é o vetor P0Q, precisam ser o quê? Ortogonais, ou seja, eles precisam formar um ângulo de 90 graus. Em outras palavras, você tem que ter que P0Q escalar o vetor normal tem que dar zero, certo? Então, através dessa equação aqui, você consegue encontrar a equação geral do plano, no caso que você está procurando. A ideia aqui é a mesma, essa ideia de lá, certo? Por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto Q, x, y, z, um ponto qualquer, cujas componentes é o que eu quero determinar, Bem, qualquer do plano tangente, tá? Analisando a figura, que eu vou mostrar depois para vocês, abaixo, vemos que essa equação do plano tangente é dada dessa forma. Observe, o vetor, o ponto Q, Observe aqui, ó. Q
Qzinho, chamei de Qzinho aqui, escalar esse outro vetor igual a zero. Aí você já mudou um pouquinho, professor. Não mudou. Por quê? O que é que aconteceu aqui? Eu peguei um ponto Q qualquer, ó, igual como eu fiz lá. Imagine, eu tenho a U curva, tenho a V curva. Esses dois, a U curva e a V curva, a gente já viu como determinar os vetores, né, que são tangentes a essa U curva e V curva, certo? Os vetores que são tangentes a U curva e a V curva, tá aqui, ó. São esses dois vetores aqui. Mais precisamente é o que? Del R e del U, né? Del R e del V. E mais, nós já vimos um vetor que é ortogonal a esse plano, né? Quem é esse vetor? É o vetor, no caso, dado pelo produto vetorial entre os vetores del R e del U, né? Que são esses daqui, del R e del U, e os vetores del R, que é bem aqui, del V, né? Del V, que é esse outro vetor aqui. A gente já viu na aula passada que esse vetor aqui é ortogonal a eles dois, certo? Então, esse vetor aqui vai fazer o papel daquele vetor normal que eu introduzi aqui para você, né? Então, esse vetor N aqui, que é o normal, está sendo expresso aqui exatamente pelo quê? Por esse vetor aqui, ó. Tá? A gente já até viu, isso aqui não é um produto escalar, tá? É o vetor, né, dado pelo produto vetorial das derivadas parciais aqui da superfície, né, R, na direção de U de V, aplicado num ponto 0V0, que é o ponto que é, digamos assim, que forma, né, o vetor posição do ponto P0, X0, Y0, certo? Então, é isso que está acontecendo. E esse Q? Quem é esse Q? Olha, esse Q nada mais é de que, ó, P é a coordenada desse vetor aqui, ó, esse vetor aqui que eu estou chamando de Q. Mas se esse Q ele é formado por dois pontos, né? Então, o Q, em verdade, ele é o quê? É o vetor PQ, que é o que eu falei lá também. E que, na verdade, é dado por Q menos P, né? Isso é a propriedade no caso, geometria analítica, né? Só que as componentes do vetor Q é X, Y, Z, né? E as componentes do vetor do ponto P é X0, Y0, Z0, né? Então, é por isso que isso aqui vai ficar simplesmente X menos X0, Y menos Y0, né? Z menos Z0. Então, tá aqui a componente do vetor Q, tá? Então, quando eu fizer o produto escalar, de acordo com o que eu mostrei acima, quando eu fizer o produto escalar entre exatamente esse vetor aqui, que é o vetor normal, tá? Com esse vetor Q, que é um vetor que está no plano, tá? Um vetor meio que diretor do plano, isso precisa dar zero, pelo fato que eu já mostrei para vocês. Bem aqui, ó, a gente tem um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, esse vetor aqui é normal ao plano, em particular, ele é perpendicular a esse outro vetor PQ. Perfeito? Então, espero que tenha dado para entender a ilustração aqui. E R de U0, V0 é exatamente, digamos assim, o vetor diretor do ponto P. Tá? Perfeito, pessoal. Perfeito. Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor. Então, imagine que eu quero determinar a equação do plano tangente à superfície S, dada da seguinte forma. R de UV, U cosseno V, U seno V, U quadrado menos 1, no ponto P igual a raiz de 2, 3. Agora, pessoal, observe uma coisa. Recomendo que assista a aula anterior a essa, né? Porque na aula anterior a essa, eu tratei, digamos assim, deste mesmo exemplo, mas nesse caso lá, querendo encontrar, se eu não estou enganado, a equação da reta normal, tá? Mas muitas coisas que eu fiz lá, eu já não vou fazer aqui, tá? Por exemplo, no vídeo anterior, nós vimos que o ponto U0V0 seria 2π/4, né? Por quê? Quando a gente aplicava essa superfície aqui exatamente no ponto 2π/4, né, dava exatamente o ponto P, né, que ia ficar 2 cosseno de π/4. Cosseno de π/4 é raiz de 2/2. O 2 cancela, vai ficar só raiz de 2. Aí eu fui fazendo essas contas e encontro exatamente o ponto P, tá? Então, perfeito. No vídeo anterior também, pessoal, nós vimos que
quem era a derivada da superfície R com relação a U, quem era a derivada da superfície R com relação a V, e quem era a derivada, digamos assim, o produto vetorial entre as duas derivadas, e aplicado no ponto 0v0, tá? A gente fez toda essa conta no vídeo anterior, então eu recomendo que volte lá para assistir, tudo bem? Ok, então a gente encontrou como resultado esse valor, perfeito? Perfeito. Então, teoricamente, nós já estamos meio caminho andado, né? Porque se nós quisermos saber a equação do plano tangente, né? Não é, digamos assim, ele vai ser obtido quando a gente faz o produto escalar desse vetor, né? Que está fazendo o papel daqui, ó. Desse vetor aqui, com o quê? Quem é o quê? É a diferença entre um ponto x qualquer e o ponto P0 dado. Então, o ponto P0 está aqui, ó. Então, aqui está nossos componentes x0, y0, z0, né, que é a componente do ponto P dado. E o x, a componente do ponto Q, é um ponto qualquer do plano que a gente toma como incógnita inicialmente. Então, o vetor Q que a gente pega ali, né, o vetor Q que a gente tomou ali, né, tá aqui, né, ele vai ser dado dessa forma, né, que é x menos a primeira x0, né, y menos y0, z menos z0, tá aqui. Perfeito? E isso daqui foi o outro vetor, né, que é exatamente esse daqui, aplicado no ponto 0 vezes 0. Então, agora fazer o produto escalar entre esses dois vetores, igualar a zero a equação para tentar encontrar. Perfeito. Então, como é o produto escalar? Primeira vezes a primeira daqui, né? Então, vai ficar menos 4 raiz de 2 vezes x menos raiz de 2, né? Aí, mais a segunda vezes a segunda, né? Então, vai ficar menos 4 raiz de 2 vezes y menos raiz de 2, né? Mais a terceira vezes a terceira. Então, vai ficar mais 2z menos 3, igualado a zero. Perfeito. Agora, nós temos que fazer a distributiva, né? Então, aqui, ó, vai ficar menos 4 raiz de 2x, né? Aí, menos com menos aqui dá mais. Aí, vai ficar... aí, olha só o que vai acontecer, né? Primeiro, quando eu for multiplicar aqui, essa raiz de 2 vai ficar o quê? Cancela, né? Fica simplesmente 2, né? Porque no fundo é como se você estivesse fazendo assim, raiz de 2 vezes a raiz de 2. Só que por a propriedade de raiz, isso daqui é a raiz de 2 vezes 2, tá? Só que isso daqui é 4 e a raiz de 4 é 2. Então, quando está assim, a multiplicação de duas raízes de mesmo índice aqui, né? Então, você pode simplesmente cancelar a raiz se isso aqui só dá o que está dentro, no caso 2. E aí ficaria, ó, menos 4 vezes 2, né? No caso, ficaria 8. Então, mais 8. Perfeito. Agora, vamos para cá. Aqui vai ficar menos 4 raiz de 2y. A mesma coisa vai acontecer aqui, né? Menos, com menos dá mais. Então, vai ficar mais 8. Aí, aqui vai ficar mais 2z menos 6. Perfeito. Então, como é que ficaria esse daqui, ó? Vou colocar isso aqui. Imagina vocês que eu peguei essa parcela, essa, né? E essa, joguei tudo pro lado daqui. Então, vem com o sinal contrário, né? Vai ficar sinal contrário, no caso, 4 raiz de 2x, 4 raiz de 2y, né? Menos 2z. E aqui ainda continuou o 10. Aí depois é só inverter a ordem. Então, aqui vai ficar 8, mais 8, 16, menos 6, 10. Então, igualado a 10. Perfeito? Então, essa daqui ainda poderia dividir tudo por 2, tá? Dividindo tudo por 2, ambos os elementos da desigualdade. A gente vai ter exatamente 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2y menos z igual a 5. Essa daqui é a equação geral do plano, né? Que é daquela forma. Uma equação do plano, acredito que todo mundo sabe, né? Ele é dado dessa forma, né? ax mais by mais cz, né? Mais d igual a zero, tá? Só que esse d tá pro lado daqui. Poderia jogar ele pro lado daqui para ficar exatamente do jeito que tá. Onde quem seria a 2, 2 menos 1, né? E o d é menos 5 nesse caso aqui, jogando para cá. Certo? Perfeito, pessoal. Então, essa é a equação geral do plano. É assim que a gente faz para encontrar a equação geral do plano, tá? Não é muito difícil, não. Bem, agora vamos falar da orientação de uma superfície. Olha, pessoal, dada uma superfície S,
tá? Cada ponto da superfície, a gente vai acabar tendo dois vetores, né, unitários normais a essa. Perfeito. Por quê, pessoal? Porque, digamos assim, você está falando de uma superfície, né? Então, imagina aqui, ó. Deixa logo ilustrar aqui. Aqui em azul mais forte tá a superfície, tá? Tá a superfície. Então, de certa forma, se você pega um ponto, você vai ter dois vetores normais a essa superfície. Por quê? Um vai estar, digamos assim, nesse sentido, né? Para esse lado, e o outro vai estar no lado contrário, né? Um vai estar num lado e o outro está no lado contrário. Tipo, um vai estar aqui e o outro vai estar para cá, né? Mas ainda forma um ângulo de 90 graus para a superfície. Então, a gente vai acabar tendo dois vetores aí normais à superfície. E se for possível, um desses vetores de maneiras contínua em toda a superfície, dizemos que essa é orientável. Então, quando é que uma superfície é orientável, pessoal? É quando em qualquer ponto você tem, no caso, no mínimo um vetor normal a essa superfície, entendeu? Então, tem que ter no mínimo um vetor normal em qualquer ponto que você pega na superfície. Não importa o ponto, mas tem que ter um vetor normal à superfície, certo? Não importa o lado também. Se em todo ponto da superfície você tiver no mínimo um vetor normal, então essa superfície chama-se orientável, tá? Perfeito, pessoal. Uma superfície S está orientada quando escolhemos em cada ponto P um vetor unitário, normal a S, que varia continuamente com P. Bem, então dizer que a superfície está orientada é como se você estivesse construindo o campo, né? O campo, no caso, unitário dos vetores normais, né? Que é o que a gente diz aqui, né? O campo de vetores normais é chamado de campo normal unitário, tá? Então, dizer que ela é que a superfície está orientada, né? É como você pudesse imaginar que em cada ponto você tem um vetor normal, tá? Cada ponto você tem um vetor normal. Perfeito. E observamos que se S é representada por uma função vetorial, né? Nesse caso, uma forma, né? Uma forma, no caso, vetorial que descreve a superfície, nos pontos onde a condição de suavidade é satisfeita, os vetores normais vão ser dados dessa forma. Ó, então, digamos, se a superfície está representada por uma função vetorial, né, no caso, por uma equação vetorial da superfície, né? Então, digamos que nós já sabemos quem são os vetores normais, o N1 e o N2, no caso, os dois vetores normais. Por quê, pessoal? A gente já viu que na superfície, esse vetor aqui, ele é um vetor normal à superfície, né? Lembra lá? A gente acabou de mostrar, né? Até aqui mesmo no exemplo anterior, a gente meio que mostrou isso, né? Tá aqui, né? Ó, opa. Desculpa. Tá ok. Então, ó, observe, tá aqui, esse é o vetor, no caso aqui, dado pelo produto vetorial entre a derivada de R em relação a U e a derivada de R em relação a V. Então, o vetor normal, esse vetor aqui já é normal à superfície num determinado ponto P, certo? Então, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, ó, se no caso essa superfície ela for representada por essa função vetorial, a gente já sabe que esse cara aqui, né, esse vetor aqui, ele é um vetor normal à superfície, tá? E aí, por que eu divido pela norma desse próprio vetor? Porque eu quero um vetor normal unitário, né? Então, se a gente quer um vetor normal unitário, a gente divide pelo vetor. Então, esse cara aqui, N1, ele é um vetor normal à superfície unitário, tá? E é claro que o menos esse N1 também é um vetor normal à superfície unitário. Por quê? Porque a gente sabe, né, que se o N está nessa direção, né, aqui está o nosso vetor N, tá? O menos o N1, no caso, vamos imaginar que aqui é o N1, então o menos o N1 é o vetor que vai ter a mesma direção, né? Vai ter a mesma direção, o mesmo comprimento, a única coisa que vai mudar o que é o sentido, né? Mas, por exemplo, nesse ponto aqui, ele ainda continuaria sendo um vetor
normal, né? Aqui estaria o menos em nenhum, no caso. A propriedade novamente lá dos números da geometria analítica, né? O vetor N1 tem direção, sentido, né? E um comprimento. O oposto desse vetor, né? O menos ele é o vetor que tem a mesma direção, o mesmo comprimento, só que o sentido contrário, né? Esse está indo nesse sentido, esse está indo nesse sentido. Então, os vetores, nesse caso, se a superfície for representada por uma função, uma equação vetorial da superfície, então a gente já sabe quem são os vetores normais. Vai ser esse ou esse. Perfeito? Então, pessoal, a nossa aula de hoje era realmente falar disso, e nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos. Até a próxima.